Olá, galera, bom dia! Então, hoje a gente vai ver uma revisão das simetrias que nós estudamos. Lembra que a gente estudou isso lá no início do ano, então esse conteúdo tá no livro didático de vocês. Ele é o capítulo 1 do livro, começa na página 2, vai até a página 27, tá? A primeira simetria que nós vimos foi a simetria de reflexão. A simetria de reflexão, ela se define em uma imagem quando ela possui pelo menos uma reta que divide essa imagem em duas formas, duas partes, né? De forma que uma das partes é a imagem espelhada da outra parte. Ou seja, ela está muito associada com a ideia de um objeto posto à frente ao espelho. Então, quando nós estamos em frente ao espelho, a imagem que o espelho nos devolve, ela é simétrica ao objeto, né? No caso, a nós que estamos à frente ao espelho. Então, aqui, por exemplo, no rosto de um animal, a gente consegue ver a simetria do lado direito com o lado esquerdo, ou seja, existe uma reta. Essa reta é exatamente o centro do nosso rosto, onde divide a imagem em duas partes simétricas, ou seja, o lado esquerdo, ele é a imagem espelhada do lado direito. Outra forma de pensar é dobrando essa imagem exatamente nesta reta, vocês podem perceber que os pontos se sobrepõem, ou seja, a pontinha da orelha vai se sobrepor à outra pontinha da orelha. O olho esquerdo vai se sobrepor ao olho direito. Então, todos os pontos do lado esquerdo se sobrepõem ao lado direito, caso a gente conseguisse dobrar, então, esta imagem. Tá? Então, aqui, a gente, nesta estrela aqui que vocês estão vendo na malha quadriculada, vocês podem ver os pontos A, B, C, D, E e F, tá? Eles estão, o A e o F, no centro da figura. Esta linha mais escura aqui é exatamente a reta que está separando a figura em duas partes. Essa reta nós vamos chamar de eixo de simetria. Então, para a gente construir o ponto simétrico ao ponto B, nós temos que avaliar a distância que esse ponto está do eixo. Então, o ponto B, por exemplo, ele está a 2 unidades do eixo. Então, o ponto B', simétrico ao B, vai estar 2 unidades também do eixo. Mesmo vai acontecer com o ponto C. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5 unidades para o ponto C, tá? Uma observação importante é lembrar, né, que na simetria de reflexão, nós podemos ter mais de um eixo de simetria. Então, por exemplo, aqui no retângulo, a gente tem 2 eixos de simetria, o vertical e o horizontal. Então, existem 2 formas de eu pensar nesta figura de forma simétrica. Então, lá na página 7 do livro didático de vocês, tem a atividade 2, que pede para a gente traçar o eixo de simetria com a ajuda de uma régua. Então, aqui no exercício A, né, a gente tem um carro, ele é simétrico, sim, por reflexão, porque o lado esquerdo dele é simétrico, é a imagem espelhada ao lado direito. Então, a gente consegue localizar o eixo de simetria aqui bem no centro. Então, na figura D é um quadro de sala de aula, o quadro ele é um retângulo. O retângulo a gente já viu que tem 2 eixos de simetria. Então, ele tem tanto na vertical quanto na horizontal. Na imagem do cachorro aqui é um desenho, né? Mas ele foi desenhado de forma simétrica. Então, a gente vê que se nós traçarmos esta reta aqui no centro, a gente percebe que o olho direito é simétrico ao esquerdo, que esta ponta do nariz é simétrica à ponta esquerda do nariz e assim por diante, tá? Todos os pontos. Aqui na roda tem uma peculiaridade, tá? Ela é uma roda de liga leve, ela tem 5 pontas que formam uma estrela, então isso nos dá mais eixos de simetria. Então, se a gente considerar o eixo de simetria vertical,
a gente vai ver que esta ponta é simétrica a esta ponta, ou seja, é o espelho uma da outra. O mesmo acontece com as pontas aqui de baixo. Porém, se eu for considerar o eixo de simetria, esta reta aqui meio enviesada, a gente vai ver que elas são simétricas a outros pontos. Por exemplo, esta ponta aqui, ela passa a ser simétrica a esta aqui. E esta aqui é simétrica, então, àquela ali. Então, vai variando conforme o eixo de simetria escolhido. Na simetria de rotação, ela é definida, então, quando uma figura pode ser repartida em duas ou mais partes, que quando nós girarmos, elas se coincidam, ou seja, vejam aqui no spinner, eu tenho 3 pontas simétricas, ou seja, eu posso repartir ela em de três formas diferentes. No momento que eu girar de forma que esta ponta fique no lugar desta ponta, todas elas vão girar junto, ou seja, esta aqui vai passar para cá e esta aqui vai passar para lá, retornando então a imagem original que nós tínhamos, tá? O mesmo acontece com as hélices de um ventilador ou então com as pontas da estrela do mar, né? A estrela do mar, ela tem 5 pontas. Cada ponta é simétrica a outras 4 pontas, ou seja, eu posso repartir ela de 5 maneiras, né? Repartir ela em 5 partes e elas se coincidem quando a gente girar. Na simetria de rotação, a rotação ela acontece através de um ponto. Este ponto nós denominamos centro de rotação, tá? Então, ela é sempre no centro da figura. Então, aqui, se vocês verificarem nesta figura, nós temos 6 pontas simétricas. Elas girando em torno do centro da figura. Do centro da figura, então, a gente mantém a mesma imagem. O mesmo acontece com esta aqui, com essas duas hélices, podemos chamar. O centro de simetria é bem no centro da imagem. Nós dando meia volta nessa figura, voltamos à imagem original, tá? E aqui na Rosa dos Ventos a mesma coisa. O interessante, que é o contrário da simetria de reflexão, que nós podíamos ter infinitos eixos de simetria, aqui na simetria de rotação, nós temos apenas um centro de rotação. Então, a figura nunca vai ter duas formas de girar ela em torno de pontos diferentes, é sempre apenas um ponto. Então, aqui na simetria de rotação, lá na página 13 do livro didático de vocês, lembro de ter ficado, então, de corrigir este exercício e de mostrar para vocês qual era a resolução, tá? Então, aqui nós tínhamos duas partes simétricas, já por rotação, precisaríamos construir a terceira parte simétrica, tá? Então, era repetir, pegar esta mesma imagem e repetir aonde faltava. Então, pegar essa pétalazinha aqui dessa flor e replicar deste lado de cá. Vejam que eu posso girar essa figura agora e ela vai se manter igual. Por último, a gente viu a simetria de translação. A simetria de translação, ela é formada por figuras que se repetem a partir de um deslocamento na mesma direção. Então, por exemplo, aqui já de exemplo, nós temos esse arabesco. Eu repeti ele mais 2 vezes para o mesmo lado. Então, ele é simétrico por translação, essas 3 imagens aqui. O mesmo acontece, por exemplo, na colmeia de uma abelha, onde tem inúmeros hexágonos, eles se repetem de forma contínua. Aqui as colunas, então, de uma construção, nós temos a mesma imagem se repetindo na mesma direção. Então, a gente está transladando essa imagem. Por último, de exemplo, aqui nós temos essa imagem que tem diversas simetrias de translação. Então, aqui nós estamos repetindo a mesma imagem, aqui nós temos toda essa imagem se repetindo mais uma vez e mais uma vez. Então, a gente mantém a repetição da imagem, e isso gera uma simetria de translação. Então, aqui só para exemplificar melhor, tá? Então, eu tinha o quadrilátero ABCD e construí uma imagem transladada dele. Então, eu construí o quadrilátero A', B', C', D', apenas
transportando essa imagem para outra parte do plano, tá? Então, a gente vê que a distância de A até a linha, ela é a mesma de B até B', que é a mesma de C até C' e de D até D', ou seja, as distâncias se mantêm. Então, lá na página 17 do livro didático de vocês, nós tínhamos o exercício 2, que eu também fiquei de demonstrar para vocês qual era a solução. Nós tínhamos, então, um barquinho e vocês precisavam construir um barco simétrico por translação. Já havíamos indicado aqui aonde começava o barquinho, né? Então, a haste do barco estava aqui. A borboleta, então, nós tínhamos a mesma ideia, tá? Tinha que construir uma borboleta simétrica por translação. O corpinho dela já estava aqui definido, vocês só precisavam completar. Então, essa aqui é a resposta, então, do exercício 2, lá da página 17 do livro de vocês. Então, agora, pessoal, vocês podem fazer algumas atividades que nós ainda não havíamos feito no livro didático de vocês, ou seja, no livrão, lá da parte de matemática, páginas 19, 20 e 21, atividades de 1 a 7, e na página 26, atividades 17 e 18. Qualquer dúvida, chama lá no chat. Beijinhos!